Sabe, amados, às vezes a gente não tem ideia. Mas, na verdade, nossa luta não é contra a carne e o sangue. É contra principados, potestades, dominadores do ar. Diz a palavra de Deus. Não é contra a carne e sangue. Amém? Então, não pense que você está numa lutinha assim, uma coisinha. Você está lutando com principados, potestades, dominadores desse ar tenebroso. Príncipe das trevas. Por isso você tem que tomar toda a armadura de Deus. Amém? Nós estamos falando, e vamos continuar até o fim do ano, se o Senhor assim o permitir, né? Pela graça, sobre consagração. Aliás, consagração foi o ano passado. Aí vocês veem por que eu estou até esquecendo o dia do meu casamento, né? Nós estamos falando sobre hospedando a glória de Deus. Capítulo 1 do livro de Hebreus, versículo 3, diz assim, ele, Jesus, está falando de Jesus, ele, vamos dizer todo mundo junto? Repita comigo, eu vou ler aqui, você repete. Diga assim, ele é o resplendor da glória. Outra vez, ele é o resplendor da glória. A expressão exata do seu ser. Esse é Jesus. Sabe quem é o resplendor da glória? Jesus. Sabe o que é hospedar a glória? É hospedar Jesus. Agora você pode dizer assim, puxa, mas nós já não nascemos de novo, nós já não hospedamos a glória. Toda pessoa que nasceu de novo hospeda a glória. Esse não é o problema. Porque o problema é de que maneira você está hospedando a glória. Aí a coisa pega. Porque você pode estar hospedando bem a glória de Deus, ou você pode estar hospedando mais ou menos. Que tipo de hospedagem que você está fazendo da glória de Deus? Nós temos abordado esse tema várias vezes. As outras mensagens estão lá no site da igreja, se alguém quiser seguir, né, e olhar o que nós estamos pregando. Mas hoje nós vamos falar sobre hospedar a glória de Deus, é glorificar a Deus no nosso corpo. Veja, a Bíblia é clara, Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Ele não habita aqui. A hora que a gente sair aqui, Deus não vai ficar aqui. É um conceito errado, eu cresci nesse conceito. Que Deus estava lá no sacrário, tinha uma luzinha vermelha, assim, e ele ficava lá. E aí, o entendimento que eu cresci com ele era isso. Eu tinha que sair da minha casa e ir lá e me ajoelhar na frente do sacrário, onde estava, era onde ficavam as hóstias consagradas, e eu tinha que ir lá fazer oração lá. Esse é um conceito que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Porque sabe quem é o hospedeiro da glória de Deus? É você. Quando a gente sair daqui, a glória de Deus sai. Porque ela sai em mim, sai em você. E agora aqui está cheio da glória de Deus. Porque você está aqui. E a expressão da glória é Jesus. E Jesus está em você. Mas às vezes nós falhamos em reconhecer uma coisa. Que o nosso corpo é o vaso de barro, como diz lá em Coríntios, que tem esse tesouro. A Bíblia diz, temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja de Deus, não nossa. Então nós hospedamos a glória de Deus nesse vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nosso. Agora presta atenção nisso. Nós hospedamos, apesar de nós não termos a glória, nós hospedamos a glória. A nossa glória é hospedar a glória. Que coisa tremenda isso, né? A minha glória é hospedar a glória. E eu preciso ter cuidado como hospeda essa glória. Porque, amados, o meu corpo é templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme. Até nós cantamos. Ele tem ciúme de mim. Ele tem ciúme. A Bíblia diz, está escrito lá, o Espírito Santo. E sabe, amados, o nosso corpo é santuário. A Bíblia está cheia de versículos que diz que quem destruir o corpo de Deus, que é o santuário, Deus o destruirá. Ui, que coisa horrorosa isso, né? Então, amados, como é que nós estamos prestando atenção no nosso corpo? Nas coisas que nós fazemos no nosso corpo? Deixa eu te dizer isso. Você é corpo, alma e espírito. Quando você nasce de novo, você não nasce de novo na sua alma. É um negócio horroroso as ideias que tem no meio das igrejas cristãs. Tem igreja cristã aí, fazendo toda uma confusão, pensando que você nasce de novo na sua alma. Não, você nasce de novo no seu espírito. E o Espírito Santo vem morar em você. João capítulo 3, versículo 6. Aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito
é espírito. João 3,6. Ok? Então você que nasceu de novo, você é um espírito. Você hospeda no teu espírito o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora veja bem, a tua alma tem que ser ganha. O espírito tem que controlar a tua alma. O teu espírito humano, você tem que controlar a tua alma. E o teu espírito humano pode controlar a tua alma por causa do controle do Espírito Santo que há nele. Ok? Então ele vai controlar a tua alma. E aí a sequência é essa. A tua alma controla o teu corpo. A minha mão não pode nem fazer isso se não houver um comando no meu cérebro, né? Da minha vontade. Você pode dizer, pastor João, levanta o braço direito. E eu digo, não. Ele fica aqui. Entenderam? Então, o nosso corpo é o que expressa aquilo que deve estar lá dentro. Aquilo que está lá dentro. A glória de Deus, o meu corpo. Então, essa manhã eu quero falar com vocês sobre o cuidado do nosso corpo. Primeira coisa que nós temos que entender é que hospedar a glória de Deus é ficar livre das impurezas. Há dois tipos de coisa nesse texto falando. No texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 até o 20. Ok? Há duas coisas. A impureza e os outros pecados do corpo. Impureza e o resto dos pecados que nós podemos cometer no corpo. Duas coisas. Você vai ver isso no texto. Todo mundo aí junto comigo? Nós vamos começar no versículo 15. Começa no versículo 15 comigo. Hospedar a glória de Deus é ficar livre das impurezas. Versículo 15 diz assim, ó. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. 16. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma uma só carne com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Agora, fala para mim, qual é a letra desse espírito aí? Pequena ou grande? Toda vez que a letra minúscula é porque é o espírito humano. Quando é o Espírito Santo, é a letra maiúscula, ok? Então você, no teu espírito, fez um espírito com Jesus. Você é um com ele. E nós somos um com os outros. Nós somos um espírito, ok? Com ele. Agora veja só o que acontece. Versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa possa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Ui. Você já tinha pensado que você pode pecar contra o teu próprio corpo? O texto está dizendo. E a impureza é o pecado. Olha só o que diz. A primeira coisa. Há uma unidade como no relacionamento sexual entre você e Jesus. Entre o teu espírito e Jesus. Porque você faz um espírito com ele. É como se fosse a unidade sexual. Você nunca talvez pensou nisso. Mas é assim que é. Assim que o texto diz. Não é pecado falar isso, está escrito na Bíblia. O Espírito Santo escreveu isso. Ok? Nós estamos repetindo. Você entra numa unidade com o Espírito, com Jesus, como se o corpo entrasse numa unidade de relacionamento sexual. 15 a 17. Você faria os membros de Cristo membros de uma prostituta? Por isso, amados, prostituição é impureza. Impureza é todo pecado que você comete contra o seu corpo. Impureza, impuro. E eu temo, porque lá no livro do Apocalipse diz assim, não penseis, nem os bêbados, nem os impuros entrarão no reino dos céus. Está escrito lá em Apocalipse no fim do livro. Que coisa interessante é isso. Nosso corpo, amados, é muito mais importante do que eu e você pensamos. Porque o nosso corpo é o vaso que hospeda o Espírito Santo. É o vaso de barro, por enquanto. Mas Jesus não vai deixar assim, porque na vinda dele, nós vamos receber um corpo semelhante ao dele. Meus amados, se o corpo não fosse importante, Deus não ia nos dar um corpo glorificado, se o corpo não fosse importante. A gente ficava só a alma, a gente ficava só o espírito.
E aí talvez seria aquilo que as pessoas não entendem, mas falam, ficaria uma alma penada. Uma alma sem corpo. Não existe. Vocês estão entendendo? Então você vai ter um corpo espiritual à semelhança do corpo da ressurreição de Jesus. É interessante. Por isso, nós temos que cuidar do nosso corpo aqui e agora. E eu acho que é a primeira vez em todos esses anos que eu prego sobre esse assunto. Vergonha para mim. Devia ter pregado muitas vezes. Mas esse é um assunto tão importante que tem a ver com hospedar a glória de Deus. Você hospeda a glória de Deus, glorificando a Deus no teu corpo. Porque fostes comprados por bom preço. Agora glorificai a Deus no vosso corpo. É outro versículo bíblico. Fomos comprados. Amados, Jesus não morreu só pelo teu espírito, pela tua alma, Ele morreu pelo teu corpo, para que você seja santo. E sabe, nós não podemos ser santos em parte. Aí é metade da santidade. Nós temos que ser santos na totalidade, no nosso espírito. Quando você nasceu de novo, você é santo no teu espírito. Você já é santo no teu espírito. Deixa eu só dizer para você, quando você nasceu de novo, no teu espírito, não tem mais o que acontecer no teu espírito. Você já é santo, você está terminado. Você nasceu de novo. Ok? Estão entendendo isso? Não sei se estão entendendo. Eu vou ajudar vocês a entender um pouquinho melhor. Abra sua Bíblia em Lucas, Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus. Versículo 26, 41. Capítulo 26, versículo 41. Encontraram aí? Veja o que é que eu estou dizendo nessa manhã. Veja a importância disso. Vamos lá? 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Agora, todo mundo junto, vamos lá? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E aí está falando do teu corpo e da tua alma. Fala comigo, o espírito está pronto. Quem disse isso? Jesus. Teu espírito está pronto. Você não tem mais que trabalhar com o teu espírito, mas agora tem um problema que você tem que ganhar sua alma e tem que cuidar do seu corpo. Porque o corpo vai expressar tudo aquilo que passa pela tua alma. A tua alma é a tua razão, a tua vontade, as tuas emoções. Isso é a tua alma. E tudo que passa pela tua alma vai ser refletido pelo teu corpo. Então, por isso é que nós temos, para hospedar a glória de Deus, nós precisamos ficar livres da impureza. Você não faria o teu corpo membros de uma prostituta. Sabe por quê? Porque com quem você faz uma só carne, você se torna um. Então, olha o cuidado que nós temos que ter com o nosso corpo. Quem se une ao Senhor, versículo 17, é um espírito com Ele. Você é um espírito com o Senhor. Está escrito aí no texto. Entendeu? Então, a glorificação, a hospedagem da glória de Deus tem a ver com o seu corpo também. Não só com o seu espírito e a sua alma. Seu espírito está pronto. Sua alma está em processo. O teu corpo, você tem que cuidar dele. O teu corpo, ele só obedece o que você manda. Ele é o lugar por onde você se expressa. Tem os 5 sentidos. A tua visão, tua audição, teu olfato. 5 sentidos no seu corpo. É por aí que você percebe. É por aí que você percebe. Eu estava pregando lá em Boa Vista, e aí uma irmã, eu passei até o videozinho dela para muitas pessoas aí, não sei se você recebeu, ela teve uma visão de anjos. Ela teve uma visão de anjos e depois veio o Espírito Santo, como veio no tempo de Jesus, na forma de uma pomba. E ele andava por cima da igreja e ele veio e parou sobre o púlpito. Foi tremendo isso. E olha, eu sabia que alguma coisa errada com aquela irmã, no sentido bom, estava acontecendo, porque ela, de repente, ela parece que ficou assim, meio paralisada, e ela ficava olhando para mim, e eu fui perguntar para ela depois, aconteceu alguma coisa, irmã? Ela disse sim. E aí ela me contou, eu falei, vou gravar, para me mandar para a igreja. Então, amados, como ela viu isso? Com os seus olhos. A Bíblia diz, os seus olhos são a janela da alma. A gente tem que ter cuidado com o que a gente deixa entrar pelos nossos olhos. Sabe? Temos que ter cuidado. Então o nosso corpo expressa a glória de Deus. O quão expressando a glória de Deus nosso corpo está ultimamente?
Eu falei aqui no último domingo, ou sei lá quando, do jeito que eu ando esquecido, mas eu já falei aqui, que Pedro hospedava a glória de Deus e o corpo dele projetava sombra. E quando ele ia passando, o pessoal botava os doentes aonde a sombra do Pedro ia ser projetado e todos eram curados. O corpo. A tua mão, se você estiver hospedando o Espírito Santo em quem você pôr a mão, vai ser curado. Está escrito na Bíblia. E imporão as mãos e os doentes ficarão curados. Isso é para você, é para mim. Agora, amados, você acha que isso vai acontecer num corpo impuro, sujo? Vocês estão entendendo? É um negócio sério isso. Porque a manifestação da glória de Deus tem a ver com a santidade do nosso corpo. A santidade vai se manifestar. Eu estava dizendo lá não sei se era em Roraima ou em Manaus. Em Manaus. Eu estava dizendo para eles de um camarada avivalista de alguns séculos atrás chamado Finney. Ele era cheio do Espírito Santo e santo no seu corpo. Esse Finney estava no lugar pregando e tinha lá uma tecelagem, uma fábrica de tecidos. E o dono convidou para ele ir dar uma olhadinha, conhecer a fábrica dele. E ele disse que quando ele entrou na fábrica, tinha muitas mulheres, lembra-se, era uma fábrica antiga, né? Então tinha as máquinas, aquele monte de máquinas, aquelas filas enormes de máquinas e as mulheres trabalhando. E quando ele entrou, a primeira que estava na frente assim, olhou para ele com aquele olhar de lascívia, lust, em inglês, lascívia, desejo sexual, lust. Olhou para ele. E ele, quando recebeu o impacto daquele olhar, ele ficou tão desconcertado por causa do perigo que aquilo significava para o corpo dele. E ele diz então que ele olhou para a mulher com aquele olhar de Jesus, né, de perigo, de santidade, e aí a mulher começou a tremer. Ela estava tentando botar o fio na agulha, e ela não conseguiu mais pôr o fio na agulha. E aquele negócio foi para a próxima mulher, e foi tomando, e chegou uma hora que tiveram que parar a fábrica. Porque as mulheres não só começaram a tremer, mas começaram a chorar, e houve um avivamento. Sabe por quê? Por causa dos olhos do Finney. Os teus olhos foram constituídos para trazer um avivamento. Se você olhar, pode produzir um avivamento. Mas os teus olhos têm que ser santos, porque ele tem que discernir quando é de Deus e quando é o diabo tentando corromper você. Então tem até aquela musiquinha que a gente ensina para as crianças. Eu já fui professor de criança. Eu ensinava aquela musiquinha. Cuidado, olhinho que vê. Entenderam? Porque é isso mesmo, é a santidade do corpo. Nós temos que ser santos no nosso corpo. Você entendeu? Você é um vaso hospedando a glória de Deus. É um vaso ainda de barro, mas eu tenho uma notícia para você, não vai ser sempre. Você vai ser um corpo igual aquele de Jesus da ressurreição. Não igual o corpo que Jesus recebeu de Maria, mas o que ele recebeu da ressurreição. Esse é o modelo para você e para mim. Tremendo! Aí não vai ter mais problema. Aí a gente não vai pecar, a gente vai estar isento do pecado. Mas enquanto nós estamos nesse período chamado tempo da santificação, abra um parênteses aí, bem rapidinho, para quem ainda não sabe. Quando nós falamos santificação, a gente pensa que é uma coisa só. Salvação, desculpe. Quando nós falamos salvação, a gente pensa que é uma coisa. Eu recebi Jesus, fui salvo. Amados, a salvação, na verdade, é como se fosse um guarda-chuva. Embaixo dela tem muitas coisas. Você é salvo, por exemplo, primeira coisa, quando você é salvo com referência ao seu passado. Sabe? Você é salvo da condenação do pecado. Romanos diz assim, e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte. Não há nenhuma condenação. Você foi salvo com relação ao passado, você foi salvo da condenação do pecado. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo de condenação se você nasceu de novo. Porque você foi salvo da condenação do pecado. Agora presta atenção. Na salvação da condenação do pecado, como é que é o nome que nós damos para isso? Quem sabe? Regeneração mais
Alguém? É a regeneração, tá certo. Mas mais alguém? A gente tem um outro nomezinho lá que a gente chama. Vou deixar vocês pensando, vamos passar para frente. Justificação. Você é justificado. Justificado. Daí se for para Romanos 9, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Isso é parte da tua salvação, a justificação. Agora, no tempo presente, aí você está justificado. Ai, nasci de novo, estou justificado, aleluia. Aleluia. Mas agora entra um período de salvação na sua vida chamado santificação. Lá você é liberto da condenação do pecado. No presente, na santificação, você é liberto do poder do pecado. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Porque não estás debaixo da lei, mas da graça. Esse é o versículo da Bíblia. Santificação. Na santificação, amados, você é ativo. Você tem participação. Você tem escolha. Você, na regeneração, já viu o morto fazer escolha? Jesus queria explicar a regeneração. E ele pegou o exemplo de Lázaro, 4 dias podre no túmulo. E ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Como é que o Lázaro teria participação? Podre no túmulo. Aí Jesus diz, vem para fora. A palavra cheia de poder, de vida entrou nele, ele levantou e veio para fora. Aí começa a santificação. Desata o camarada, dá um banho nele, porque ele está cheirando morte, não tem quem fique perto, tira as ataduras, ele estava todo embalsamado. Processo de santificação. Está sendo tirado de você o cheiro da morte, as ataduras da morte. É isso que está sendo feito. E no futuro, no presente, é a libertação do poder do pecado. Não vem dizer, eu não pude. A Bíblia diz que você pode. Tudo posso naquele que me fortalece. Inclusive, não pecar. A gente peca por decisão. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Juntamente com a tentação, Deus abre uma porta para escape. Se você não escapou, foi porque amou a tentação, caiu nela. E aí você tem que confessar o pecado e Jesus perdoa. E no último estágio é o estágio da glorificação. Glorificação é quando você recebe um corpo novo e não tem mais a presença do pecado. Você é livre da condenação, do poder e vai ser livre da presença. Mas nós estamos no meio aqui, ok? E é disso que nós estamos falando agora. É disso que a gente está falando agora. Nessa coluna do meio aqui. Nesse tempo que nós vivemos do período da santificação. Então glorificar, hospedar a glória de Deus é glorificar a Deus no nosso corpo. Amém? Veja o versículo 18 a 20. Fugir da impureza. Fala comigo a palavra. Fugir. Quem que foge? É você. Se você não quiser fugir, você não foge. Fugir é uma decisão. Aliás, o tempo do verbo aí é imperativo. É uma ordem, não é se você achar que está bem, saia correndo. Não, está dando uma ordem, fugir, é imperativo, não tem escolha. Então veja, fugir da impureza. Essa é a parte nossa. Na santificação, para hospedar a glória de Deus, a gente tem que fugir da impureza. Fugir. Né, pastor? Mas eu posso estar lá e tal, e tal. Poderia, se não tivesse essa palavra fugir. Está mandando você fugir. É porque o negócio é perigoso. Você entra em perigo. Fugir. Puxa, eu ia contar alguns espíritos, mas não vou. Mas olha só. Fugir. Eu sei que tem que fugir, porque eu já tentei o contrário e não dá certo. Ok, vai por mim. Aí veja o que diz o versículo... O versículo 18, aí a terceira parte, a imoralidade é contra o seu corpo. Amados, qualquer outro pecado não é contra o corpo, mas a imoralidade é contra o seu corpo. Direto, pá! O vaso que hospeda a glória de Deus. É sujeira caindo lá dentro. Lá dentro está a glória de Deus. Não pode contaminar. Entenderam? Então, todo outro tipo de pecado é pecado contra o corpo. Veja só, o nosso corpo, versículo 19, primeira parte. Nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Gente, como é que você vai ter lá o Espírito Santo? É mais ou menos assim hoje em dia o cristianismo. Não é assim na Bíblia, mas na prática ele está mais ou menos assim. Eu sou o templo. E eu já disse aqui, né? Nós somos casa de Deus, uma mansão, porque Deus não vive num casebre.
ok? Então você é uma mansão. Se você nasceu de novo e o Espírito Santo vive em você, Deus não habita em casebre. Você é uma mansão. Uma mansão tem muitos quartos. E o problema é que a gente recebe Jesus e diz assim, aqui, ó, essa aqui é a sala de visitas, Jesus. Fica aqui na sala de visitas. Mas Jesus, não sai da sala de visitas. Esse é o seu perímetro. Você pode andar aqui, fazer o que você quiser aqui. Aquele outro quarto lá é meu. O outro quarto... Entenderam o que eu estou dizendo? Deixa Jesus entrar numa parte da nossa vida, mas não... A Bíblia diz que o reino de Deus é como o fermento que uma mulher põe na massa. Já viram o que acontece? Põe um fermento, vocês mulheres aí que fazem pão, põe um fermento, o bolo, põe um fermento na sua massa e diga assim, ó, você vai só até aqui, né? Não corta a massa, porque se você separar daí não dá, né? Mas você passa um risco assim em cima da massa, diz assim, fermento, você vai só até ali. Quero ver ele te obedecer. Ele vai na massa toda. Essa é a parábola que Jesus contou para dizer como é que é. Então presta atenção como é que você vai receber Jesus e dizer, fique aqui. Ele tem que inundar a massa inteira. É o seu corpo, é a massa. Onde está o fermento. Você está entendendo isso? Coisa tremenda, coisa tremenda. Quando eu penso nisso, eu fico realmente animado. Nosso corpo é santuário do Espírito Santo, então nada de impureza. Agora veja, nós não somos de nós mesmos. Amados, esse negócio do mundo pega a gente direitinho. Não, pastor, é minha vontade. That's my business. That's my business. Irmãos, nós não temos mais business, nós morremos. Ai, ai, ai. Já pensou se o morto querer ficar controlando o business dele? Seria um negócio horroroso. A Bíblia diz que nós estamos mortos, vivos em Cristo. Ok? Então, não tem esse negócio de that's my business. Por que que não tem? Porque nós não somos de nós mesmos. Veja aí o versículo 19. Não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, do qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Eu estava falando com as crianças lá em Boa Vista. Vocês viram uma foto que eu mandei com a criançada? Dias de glória com a criançada. Foi um negócio tremendo. E aí, como é que eu vou falar para a criança? Eu sempre fico preocupado na comunicação com as crianças. Aí eu resolvi contar daquela historiazinha do filho da viúva de Naim, que morreu. Jesus ia com a multidão, e o filho da viúva morreu dentro da cidade, era uma cidade cheia de muro, tinha uma porta, e vinha de lá o velório, para enterrar o filho da viúva, fora dos portões. E daqui é Jesus com uma multidão, duas multidões. Aí eu separei a criançada e falei, vocês vão ser essa multidão, vocês vão ser essa multidão. E aí agarramos lá uma caixa, tinha uma caixa grande assim, agarrei uma caixa, pedi para 4 professores pegar, né, e você vai ser o morto. E você vai ser o amigo do morto. E eu fiz o teatro com eles. Gente, muitas crianças fizeram a decisão por Jesus, mas os professores que não conheciam Jesus, os que trabalhavam lá que não conheciam Jesus, todos fizeram. Sabe por quê? Porque aí vem Jesus, você é Jesus, vem Jesus, toca no morto, o morto se levanta. Aí o amigo do morto, fiz lá uma cenazinha, ele tinha um amigo que estava em outra cidade. E ele ouviu que o amigo dele tinha morrido, e ele veio correndo. Ele veio correndo. E aí ele olha o menino vivo e tem um susto. Ué, você não estava morto? Ele falou, eu devia estar morto, porque eu acordei dentro de um caixão. Estava no caixão, iam levando, Jesus tocou, ele levantou, e aí eu instruí o menino, ele começou a fazer pergunta para esse que estava morto. Mas então agora você está com um problema. Eu me disse, não, eu agora estou numa boa. Eu estava quando estava no caixão. Ele falou, não, agora você está com um problema. Porque se você estava no caixão, o que aconteceu com a tua vida? Ela se foi. E você disse que foi Jesus que tocou e a vida dele entrou em você, então agora você não está vivendo mais a tua vida, você está vivendo a vida de Jesus. Então agora você não pode dizer, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Não é tua. Vocês entenderam? Vocês entenderam isso? A vida não é sua, o corpo não é seu, você pertence a um outro. Houve uma morte, comprou você a preço de sangue. Coisa para criança, mas não tem nada mais poderoso do que isso. Vocês estão entendendo? Por isso é que nós não podemos ter impureza no corpo, amados. Porque o nosso corpo é santo, nós não somos de nós mesmos.
Não, eu acho que hoje eu vou lá e tal, naquele lugar. Amados, para ir em qualquer lugar, você deveria perguntar: Jesus, o senhor está afim de ir lá? E eu já te digo de início que ele ia dizer não para você de muitos lugares que você vai. Jesus, vamos dar uma voltinha lá na boate? Não vamos fazer coisa errada, Jesus. Vamos estar lá na boate, música. Olha que coisa mais linda. Eles tocam música brasileira na boate. E aí você leva Jesus para a boate. Ou não sei aonde, ou não sei aonde, ou não sei aonde. Hello! Se você parar para pensar, isso não tem sentido. Ou tem sentido? Fala para mim. Talvez eu já estou meio velho, meio bobo. Mas antigamente eu pensava que isso não tinha sentido. Aonde que você leva Jesus? Aonde? Então a santificação, a glorificação, a hospedagem da glória de Deus é no seu corpo. Ok? Você está hospedando no seu corpo. Vamos para frente porque está chegando a hora do almoço. Vamos lá. Você está gostando disso, né? Eu vou te dizer uma coisa. Sabe quando é que Deus me deu essa palavra? Em Manaus. Aí eu falei: Senhor, o senhor tem certeza mesmo? Gente, às vezes eu tenho 5, 6 palavras para pregar aqui. Eu só prego aquela que eu tenho realmente certeza que é de Deus. E eu vou dizer uma coisa: eu resisti para pregar esse negócio aqui, porque começando por mim não é bom. Não é para agradar pessoas, mas quem está aqui para agradar? Você já sabe, né? Quantas vezes que eu disse que não estou aqui para agradar. Nem a mim mesmo. Você não pode estar aqui para agradar, nem a você mesmo. Tem que estar aqui por causa de Jesus. Aí eu estava lá prontinho para mandar para a pastora Cláudia o e-mail. Eu disse: Senhor, tem certeza que não pode ser aquele outro lá? Não, aquele outro está mais assim. Ele falou: não, é esse. Eu mandei esse. Entendeu? E eu estou falando esse estudo aqui, porque isso é de Deus. Então nós fomos comprados por preço. Devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Versículo 20. Está escrito aí: hospedar a glória de Deus e as demandas que existem. Amados, existem certas demandas pedindo para você, empurrando você nessa questão da hospedagem da glória de Deus. Veja o versículo 1 do capítulo 6. Estão aí? Capítulo 6, 1 Coríntios, versículo 1. Aventura-se alguém de vós, tendo questão contra o outro, submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos. E aqui agora vai dizer como é que os santos vivem. Os santos é você, sou eu, somos nós. Nós somos os santos. E sabe o que vai dizer aí? A respeito das demandas entre os irmãos, das dissoluções que há, das brigas, das divisões, das encrencas, das fofocas, tudo está aí. E tudo isso, amados, ou sai pela boca, ou sai pela mão quando dá um tapão em alguém. É o corpo. Tudo isso é o corpo. Ok? Então veja só, versículo 1. Demanda entre os irmãos, solução pelos irmãos. Vai ter demanda? Vai, cada um é um mundo, né? Cada cabeça uma sentença. Mas a solução de qualquer demanda está nos irmãos. Por isso que tem lá no Mateus 18, se o teu irmão pecar contra ti, vai lá e fala com ele. Se não se arrepender, chama mais um. Se não se arrepender, e assim vai. Tem lá todo o caminho para você tratar. Então, amados, hospedar a glória de Deus no seu corpo. O seu corpo não pode ficar sobrecarregado de adrenalina por causa de uma encrenca com o irmão. Não pode ficar sobrecarregado daquele negócio. Como é que é aquele negócio ruim que o corpo solta? Cortisona. Tem mais umas coisinhas que o nosso corpo solta quando a gente está meio bravo assim. Aquilo que sai pelos poros. Veneno. Toxinas. Essa é a palavra que eu queria. Graças. Sabe, você não pode viver com o seu corpo explodindo toxinas. É mal. Mata. Ok? Como é que você resolve isso? Resolve com os irmãos. Então, vamos lá. Versículo 1 ainda. Demanda entre os irmãos, solução dada pelos irmãos. Versículo 2. Vamos julgar o mundo. Temos que aprender a julgar em casa. Veja o versículo 2. Ou não sabeis que os santos, ou seja, você, eu, vão julgar o mundo? Ou seu mundo deverá ser julgado por vós. Sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas?
Gente, nós vamos julgar o mundo. Então é bom a gente começar a aprender aqui. Os padrões de Deus. Como é que a gente faz? É hora de começar a aprender aqui. Vocês estão entendendo? Então esse é outro tipo de pecado. O primeiro era aquele pecado que nós já falamos contra o corpo. Agora são essas encrencas que envolvem o nosso corpo. E às vezes adoece por causa disso. Ok? Vamos lá, versículo 3. Veja como vai a coisa. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Gente, você vai julgar o mundo, os anjos, e tem mais. Você tem que julgar você próprio, a Bíblia diz. A Bíblia diz que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelos outros. Temos que começar julgando a gente mesmo. Vocês estão entendendo? Então, muito diferente, muito diferente. Esse julgar é estabelecer a justiça. Apontar o dedo é condenar. Isso é coisa do diabo. Tem irmãos vivendo mais pelo padrão do diabo, que é a condenação. Ele vai lá toda hora perante Deus. Aí Jesus apresenta o sangue dele. Aí Jesus diz, aqui ó, paguei. É isso que Jesus está fazendo sentado à direita do Pai. Como advogado. Está lá no 1 João capítulo 2. Entenderam? Nós deveríamos fazer o contrário. Não a condenação, mas trazer o quê? A justiça, promover a justiça. Vamos para frente. Versículo 4 a 6. Vamos usar os irmãos sábios para julgar os nossos casos. Amado, será que não tem irmãos sábios na igreja que pode ajudar você a resolver a situação? Olha, por favor, não chama aquele um que ainda está tentando acertar a sua própria vida, mas na igreja vai ter irmãos sábios. Veja o que diz aí do 4 ao 6, olha. Entretanto vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituir tribunal que não tem nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha, vos digo. Não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade. Amados, lá no Velho Testamento, tinha os juízes, que eram aquelas pessoas que tinham recebido a sabedoria para fazer isso. Vocês sabiam que Ló, que vivia em Sodoma e Gomorra, era um juiz? Ele ficava na porta de Sodoma e Gomorra julgando os sodomitas. Imagina, pobrezinho, não tinha sucesso nenhum. Ele dizia a verdade, os caras lá faziam o que queriam. E aí, ele era um juiz. Vocês sabiam que o marido de Ruth era um juiz? Boaz. E assim vai. Sabe? Nós vamos ser os juízes, então a gente tem que aprender a lei. Aplicar a palavra de Deus, que é a nossa lei. Aquilo que Deus diz como deve ser. Vamos encontrar os irmãos sábios. Veja o versículo 7. O só existir demanda já é completa derrota para vós outros. Não devia existir demanda na igreja. Por quê? Porque reclamou de mim, eu devia. Peraí, você está reclamando isso? Eu julgo a mim mesmo. Eu digo, sabe que você tem razão? Você pode me perdoar? Tem alguma restituição que eu tenho que fazer para você? Esse é o modelo, o padrão de como você hospeda a glória de Deus. Porque senão como é que a glória de Deus vai se manifestar no seu corpo? De jeito nenhum. Ok? Vamos para frente. Versículo 7. Vitorioso é quem sofre o dano. Versículo 7, a segunda parte e o 8. Olha o que está escrito aí. O só existir demandas já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isso aos próprios irmãos. Sofrer a injustiça e sofrer o dano. Amados, há um poder em sofrer a injustiça que vocês não têm ideia. Eu vou contar isso para vocês. Quase todo mundo aqui sabe que é da igreja. Mas tem muita gente nova aí. Eu vou contar isso. Quando o Roberto foi preso, nós estávamos no Brasil, ele foi preso, condenado de um crime terrível. Quando o crime aconteceu, a gente estava no Brasil e a gente tinha todas as coisas, né? Ficou famoso. A gente ficou com semanas de televisão lá na frente de casa, gente querendo entrevista e coisa. Ele foi acusado de estrupar uma garota, matar, desmembrar o cadáver, jogar na beira de um rio seco, meter fogo. Pena de morte. Ele foi acusado disso. Aí apareceu um irmão, que a Nice trabalhava com eles naquele tempo,
tinha sido missionário, tinha morado no Brasil, rico, um dos maiores acionistas da Coca-Cola distribuidora. Aí, quando ele ouviu falar isso, ele sabia onde que a gente estava, porque, imagine, a Anice trabalhava com eles. Então, eles sabiam toda a verdade. Apesar de a gente ter todos os documentos, passaporte, carimbo, tal. Aí ele disse para mim, olha, eu vou pagar o melhor advogado de defesa do Estado. E ele contatou um camarada, Mr. Steele. Temendo, ele entrava, o povo parava na corte quando ele entrava. Fera o cara. E aí ele contratou e ele disse para mim, escuta, eu sou da igreja presbiteriana e eu tenho uma fundação, a minha fundação vai pagar isso. Você não podia escrever uma cartinha, história, anexa a fotocópia do visto no passaporte, do carimbo de entrada no passaporte, que estava lá. Bem depois, dia 10, o crime aconteceu dia 3. Anexa tudo isso e manda. E vai falar com o nosso secretário-geral. Só por questão, não precisaria fazer isso, se podia mandar. Mas só por questão de obediência, submissão à autoridade, vai perguntar se pode. Eu fui. Quando eu cheguei, eu levei tudo. O camarada olhou nas coisas assim e disse assim, eu já ouvi o seu caso. Eu vi a foto, essa foto do passaporte, eu levei o passaporte. Essa foto do passaporte aqui eu vi no AJC, que é o jornal Atlanta Constitution. E ele falou, mas eu não sei, eu acho que tem alguma coisa errada aí. Eu não acredito não que ele não é culpado. Eu acho que ele é culpado. Eu lá dizendo para ele que ele estava comigo, eu estava junto, a mãe dele junto. No Brasil, não sei quantas 1000 milhas daqui. E ele dizendo, não, eu não sei não. Aí eu saí muito triste, abalado, né? Porque ele disse que não, eu estava mentindo, era culpado. Aí eu saí abalado de lá, né? Terrível. E entrei no carro e disse, Senhor, eu perdoo ele. Não seja minha mão contra ele. Eu deixo ele nas tuas mãos. O Senhor é Senhor, sabe tudo o que fazer. Não foram 3 meses. Ele foi tomar banho, não sei o que aconteceu, caiu do lado da banheira, meio do lado, ficou tetraplégico. 3 meses. Aí, correu a notícia, eu fiquei assim muito triste, né, com o fato. Meu coração não estava pesado, nada com o que tinha acontecido. Tinha liberado, e essa é uma das coisas do perdão. Você fica sem seu peso, né, quando se libera. E aí, eu pensei assim, eu vou visitá-lo. Aí eu fui lá. Quando eu estou chegando no hospital para ir ver, ele ainda estava no hospital, fazendo fisioterapia. Quando eu estou chegando no hospital, Deus falou comigo. Ele falou, sabe por que ele está lá? Eu disse, não, Senhor. Ele disse, é porque ele tocou em vocês, menina dos meus olhos. Gente, ninguém toca em você e fica por isso mesmo. Então você pode levar a culpa, porque você tem um Deus por você. Eu me desesperei, já não sabia mais se eu entrava no hospital ou não. Imagine a situação. Eu não sabia se eu ia visitá-lo mais ou não, porque eu fiquei apavorado com a história. Aí tal, passou 1 mês, nosso amigo nos liga e disse, olha, já mudou lá, é outra pessoa. Aí eu fui com a mesma papeleira que tinha mandado. Quando ele me ouviu assim, eu disse quem eu era. Ele falou, li o seu caso, eu estou acompanhando o seu caso. Como o meu país pode fazer um negócio desse? Não é possível. Eu disse, eu quero escrever. Ele falou, não, você não vai escrever nada não. Dá aqui esse papel, eu vou fazer cópia, vou mandar. Eu vou escrever a carta para todas as igrejas, e inclusive de outros presbitérios aí, de outras regiões. Vou mandar essa carta e vai ser uma bênção. Você já pensou o que acontece? Quando o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando aqui de como é que você age com os irmãos. Se você perdoa, você libera a graça sobre a vida daquela pessoa, e Deus, que é o justo Senhor, Ele vai fazer a justiça. Você não precisa fazer. E vou dizer uma coisa. A Bíblia diz, não eu, horrível coisas é cair na mão do Deus vivo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Terrível. Agora, olha só que coisa interessante. Aí, se você libera, Deus vai mudar a situação para você. Sabe por que muita situação não é mudada? Fica anos e anos e anos e anos? Porque não entregou para Deus.
Deus não está lutando por você. Quem está lutando lá é o advogado, é uma não sei quem, a corte, blá, 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 blá. Mas se Deus entrar no negócio, Ele muda assim, ó. Vocês entenderam? Então, qual que é o nosso assunto? As encrencas da igreja. Tem gente para ajudar a resolver, não pode ficar sem ser resolvido. E tem mais, é preferível sofrer o dano. Porque se você sofreu o dano, você identificou você mesmo com Jesus que sofreu o dano por a gente, os pecadores. E aí há poder nisso. E aí sabe o que acontece? Você libera a glória de Deus. Eu não sabia nada disso naquela época, não tinha nem pensado nesse assunto. Porque quando eu saí de lá, fiquei chocado, eu orei, abençoei, eu liberei a glória de Deus. Não sabia. Foi isso que eu fiz, em palavras simples. É isso que a gente faz, amados. Sabe por quê? Porque hospedar a glória de Deus é glorificar Deus no nosso corpo, a nossa boca, o nosso sentido. Você sai de lá todo tremendo, abalado pela palavra boba que alguém disse, o julgamento bobo que alguém fez contra você, e você libera a glória de Deus. Você diz: Senhor, eu perdoo. Senhor, não seja a minha mão, não seja eu, não seja. É teu. O Senhor é Deus, eu não. Você libera a glória de Deus, a coisa faz assim. E vamos terminar, né? Agora só, olha só. Somos justificados. Quem nós somos? Por que nós temos que fazer assim? Por que nós liberamos a glória de Deus assim? Porque nós somos justificados. Nós somos herdeiros do reino de Deus. Versículo 9 a 11. Olha o versículo 9, o que diz aí? Verso 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Quem é você e quem é o Senhor? A Bíblia diz assim, ó, versículo, ó, diz assim: não temais, pequeno rebanho, ao Senhor agradou dar-vos o reino. Nós somos os herdeiros do reino. Vocês entenderam? E o texto aí está dizendo, versículo 9: não sabeis que os injustos não herdam o reino. Você não é um injusto. Pastor, mas às vezes a gente faz justiça, se arrepende, confessa, sai dela. Você é justificado por grande sacrifício. Não há condenação sobre você. Você confessa e fica limpo. Amém? Então os injustos não herdam o reino. Agora veja o versículo 9, a parte B do versículo 9. Amados, nós vivemos num tempo em que a gente quer ficar bem com todas as coisas, né? A gente quer ficar bem. Eu sou favorável que a gente fique bem no quanto possível. Por isso que tem um versículo na Bíblia que diz assim: quanto possível, quanto depender de vós, quanto possível, tende paz com todos. Porque às vezes não é possível. Às vezes não é possível. Você não pode negociar o que não é negociável. Você tem que negociar o que Deus permite que você negocie. Amém? Então olha só, o que diz aí? Versículo 9, a parte B. Que coisa tremenda, olha isso. Não vos enganeis, os impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, veja o 10, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, nem roubadores. Roubadores é diferente de ladrão, já disse ladrão lá em cima. Roubadores, eles não herdarão o reino de Deus. Amados, sabe quem herda o reino de Deus? Quem hospeda a glória de Deus, quem libera a glória de Deus. Quem hospeda a glória de Deus. Às vezes nós queremos ser aquele politicamente correto. Sabe, amados? Às vezes não dá para ser politicamente correto. Porque para ser politicamente correto com os homens, tem que ser incorreto com Deus. E aí não dá. Agora, não confunda uma coisa com a outra. Nós temos que amar o pecador como Jesus amou e morreu por ele. Mas você não tem que amar o pecado. Se você amar o pecado... Sabe, a gente confunde. Deus é 100% justiça e 100% amor. A gente pensa que por causa do amor de Deus, Deus vai deixar passar a injustiça. Não deixa. Não deixa, senão ele não é mais Deus. Trapaceiro. Essa palavra é boa. Trapaceiro. Né? Não pode existir crente trapaceiro. Não herda o reino dos céus. Vamos para frente. Agora veja o versículo 11a. Aí eu gosto dessa parte. Olha, 11a. Segunda parte. Primeira parte. Tal fostes alguns de vós. Alguns de vós foi presente. Eu fui o primeiro deles. Eu acho que eu andei nessa lista inteira por aí, menos uma, duas coisas aí.
O resto eu andei tudo. Ok? Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Diga comigo, eu sou lavado. Você está lavado, teu corpo é limpo. A Bíblia diz lavar com lavagem de água pela palavra. Efésios capítulo 5, quando fala de Jesus e a igreja. O marido tem que lavar a mulher com a lavagem da água pela palavra para apresentar a si mesmo. Olha que negócio. É até meio, né, centralizado em você mesmo, né? Porque você arruma ela e apresenta para você mesmo. Homens, isso é para os homens. Trabalhe com a sua mulher. Lava ela com a palavra de Deus, lavagem da palavra, não a sua língua ferina. Língua ferina? É melhor entrar sem língua no céu do que com a língua ir para o inferno. Entenderam? Então lavar com a palavra de Deus, aplicação da palavra. Ok? Mas vós fostes lavados. Diga comigo, mas vós fostes santificados. Vamos lá? Mas vós fostes santificados. Ó, você é lavado, santificado. E agora veja o que vem aí para frente. Mas fostes justificados. Mas foste, diga comigo, eu fui justificado. Gente, essas três coisas que você leu aí, olha só, olha nessas três coisas. O que é que nós dissemos aí? Primeiro, fomos lavados. Segundo, santificado. Terceiro, justificado. Isso habilita você para hospedar a glória de Deus. Você está habilitado para hospedar a glória de Deus por essas coisas aí. Você está pronto para hospedar. E vamos terminar, né? Vamos terminar. Versículo 11, a última parte. Vamos lá? Isso foi feito no nome de Jesus, pelo Espírito Santo. Isso foi feito pelo Jesus e pelo Espírito. Leia aí o fim do versículo 11 comigo. Fique em pé, vamos ler. Vamos terminar. Mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Foi feito em você isso pelo Espírito Santo e por Jesus. E você está qualificado. Você pode hospedar a glória de Deus e glorificar a Deus no corpo. Agora vamos ler a conclusão. A conclusão são os dois últimos versículos. Os dois últimos aí, ó. Vamos lá? Todas as coisas, todo mundo junto. Vamos lá. 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei. Aí, vamos para frente, próximo. Os alimentos foram feitos para e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. Mas o corpo de novo. Para aí, até aí, vamos ler isso de novo. Mas o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Diga comigo, meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu vou cuidar dele, vou cuidar da santidade, vou ter cuidado com meus olhos, com a minha língua, eu vou ter cuidado com meus sentidos. Amém, em nome de Jesus.